mais claridade. Oiê, bom dia! Bom dia, Davi! Gente, o áudio, hein? Estão me ouvindo? Como que tá esse áudio aí hoje? Bom dia, Carlos! Ui! Eu fazendo maluquice. Oi, Luiz, bom dia! E o áudio, gente, tá tranquilo? Ah, que bom, Carlos. Que ótimo, fiquei traumatizada de ontem. Deixar o pessoal ir entrando. Oi, Ana, bom dia. Gente, vocês estão com saudade de aglomeração também? De ter contato com as pessoas? Oi, Vinícius, Camille. Parece que deu uma travada. Sim, Davi, vou, tá? A sua de vestibular, a gente vai manter aquele esquema que nós combinamos na última vez. Gente, quem enviar a redação pelo Word e usar aquele esqueminha do link, se possível, além de mandar pelo link, anexa o documento também, tá? Porque na hora de corrigir e reencaminhar para vocês, dá tipo um probleminha. A galera de Samonte também, depois da aula, confere o e-mail, tá? Vê se chegou direitinho, os anexos. Quem não chegou, ou se chegou só o e-mail sem o anexo, me chama no privado, tá? Assim que terminar a aula, pra gente poder confirmar isso daí direitinho. Oi, Maria. Ei, Madá. Gente, olha só. O que nós vamos fazer hoje, tá? Ai, mas que saco esse meu tripé hoje, ó, tá? Saco, peraí. Acho que agora vai. Foi. Meu roteirozinho. Olha só. Nós vamos falar de crase hoje, só que antes eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito do tema desta semana, porque alguns alunos me procuraram e me pediram dicas, perguntou se o tema seria comentado, né? A Madá falou um pouco na monitoria de segunda-feira, então quem não acompanhou a monitoria dela pode buscar o link da aula, acessar, ela deixou algumas dicas, ela explicou também e eu vou complementar a fala dela aqui, tá? E depois a gente vai passar pela crase. Como que eu vou dividir? Eu estou dividindo esse conteúdo gramatical para vocês. Eu tô pegando de acordo com os principais erros na parte da escrita. Porque além da gramática que vocês vão necessitar, que vocês necessitarão para quem for prestar vestibular, vocês precisam ter essa noção da gramática também na hora de utilizar na redação, tá? Porque, igual eu falei com vocês, o critério 1, ele é um critério que não é impossível de vocês tirarem 200 pontos. Teoricamente, eu considero mais fácil você tirar os 200 pontos no critério 1 do que no critério 3, conforme for o seu tema. Porém,
gramática não tem mágica para você aprender. Você aprende a gramática praticando gramática. Tem alguns pontos que são chatos? Tem, gente. Eu não vou mentir, eu não vou falar que a gramática é linda, porque ela tem os seus pontos de dificuldades, entendeu? Tipo, você aponta o dedinho pra ela e fala: não gosto de você, não sinto verdade em você, você está aonde te convém, em onde todos os seus jeitos, falas e etc. A gramática funciona dessa forma. Mas você precisa saber, você precisa aprender e você precisa aplicar. Então, nós vamos continuar caminhando dentro dessa gramática, pelo menos até a gente voltar para o presencial, de acordo com os pontos que vocês mais erram dentro da redação. E aí tem aqueles 6 erros mais comuns, mas que são tranquilos e fáceis de corrigir, que eu passei para vocês. E a gente entra dentro do pacotinho que vem uma parte mais aprofundada da gramática, que são os erros de crase, colocação pronominal, tá? Nessa colocação pronominal, nós vamos trabalhar, eu estou trabalhando com se, me, lhe, ti, cujo, cuja, ou a. Quando isso vem depois do verbo, quando vem antes do meu verbo. Eu vou trabalhar também com a questão da minha locução verbal no tempo do futuro, mais a presença de um pronome. O que eu faço? Como que eu vou tratar esse pronome? Porque falei pra vocês que não pode ter locução verbal dentro do texto. Quanto mais você evitar, melhor é. E se você conseguir não utilizar essa locução verbal, mais rico ainda fica o seu processo de escrita. Só que quando a gente vai trabalhar esses tempos verbais e eu vou trabalhar com o futuro, eu tenho que eliminar a minha locução verbal porque ela é desnecessária e eu preciso saber como eu vou acrescentar o meu problema ali. Principalmente lá na conclusão, quando vocês vêm colocando assim pra mim, ó. Desta maneira, os fatos ou as ações propostas por meio do Ministério Público poderão ser aplicadas. Aí, poderão ser, né? Poderão ser. Eu tenho que tirar essa locução verbal. Ela não é rica pro meu texto, ela mostra, na verdade, uma pobreza de vocabulário. A banca, né, do Enem, ela é formada, os corretores passam por um curso intenso, um curso pesado, tanto que a gente tem profissionais da área de letras que são gabaritados, que tem mestrado, tem doutorado, enfim, e não passam por esse processo, né, de formação da banca. São 2 corretores, como eu já disse para vocês, e quando a gente faz o curso, a gente faz um treinamento de aproximadamente uns 3 meses aí, um treinamento intenso. Então, além do corretor ter que conseguir corrigir 30 redações em 1 hora, ele tem que ter um olhar aguçado para essa parte da gramática. São 2 corretores, então é como se um ficasse por conta de olhar mais essa parte gramatical e o outro ficasse por conta de olhar os demais pontos do seu texto, tá? E aí, eu até acabei de falar aqui agora no WhatsApp com uma aluna de Santo Antônio do Monte, o seguinte: a questão da pontuação, ela interfere também, porque se você não utilizar a vírgula no lugar correto, você vai promover o que nós chamamos de truncamento. O que é esse truncamento? Gente, ó, acho que vocês devem ter escutado meus vizinhos, né? O cata velho não passou, que hoje está tudo na rua. O truncamento é quando você coloca um ponto final no lugar de uma vírgula. Onde que a gente vê essa questão da pontuação e da vírgula? A gente estuda, né? Separado o caso da pontuação, especificamente da vírgula. E a gente vê isso também quando estudamos, a gente aprofunda no estudo das conjunções. Porque aí a gente tem as conjunções coordenativas e a gente tem as subordinativas. Nós vamos aprofundar nisso, tá? Então, o que é conjunção? Conectivo. Uma vez que, visto que esses conectivos, eles pedem vírgula antes dele. Então, eu não posso simplesmente interromper o meu período, colocar uma vírgula e começar depois dessa minha vírgula, sendo que haja vista que. Se eu fizer isso, eu vou estar cometendo um erro. Então, eu não posso colocar. Quando eu ponho esse ponto final, uma vez que eu cometi o truncamento, o meu truncamento, se eu não tiver cometido mais nenhum erro gramatical dentro do meu texto, eu vou ficar com nota 980. Eu vou ter aquele 1000 quebrado.
Embora a gente saiba que tem muita nota 1000, muito texto com nota alta, que deixa parte dos critérios a desejar. Só que isso não quer dizer que vocês podem se dar ao luxo de deixar o texto de vocês a desejar também. Sorte é para poucos, competência para todos, tá? Então, ó, redação não é inspiração, é transpiração. Para você transpirar muito no exercício físico, você tem que ralar. Então, na redação, a mesma coisa, tá? Então, ó, crase, pontuação, colocação dos pronomes, concordância verbal, regência verbal, tá? São os 5 pontos extremamente importantes para sua redação. Onde que vai entrar a questão da concordância? Plural dos substantivos e plural dos verbos com os seus devidos complementos, tá? A gente tem os casos mais básicos. Desta maneira, as pessoas precisam. Eu tenho um erro de concordância e é considerado um erro de concordância básico, tá? Pessoas precisam, tá? Meu sujeito, o meu substantivo manda no meu verbo. Obrigatoriamente, o meu verbo ele tem que o quê? Expandir para poder ficar no plural e o meu substantivo, meu sujeito, caber dentro dele, conseguir entrar ali naquele contexto da frase, tá? Tem alguns casos mais complexos, como, por exemplo, o caso do verbo necessitar, da palavra necessitar, tá? Eu só vou colocar a minha palavra necessárias no feminino quando eu tenho uma palavra no feminino que acompanha. Então, as ações são necessárias, tá? A palavra necessária sempre no feminino quando eu tenho uma palavra no feminino para acompanhar. Que palavras são essas? Lembra quando a gente estudou os artigos? Artigos femininos, definido ou indefinido, e os pronomes femininos, mesma, esta, essa, aquela, ok? Na parte da regência, devido a alguns verbos precisarem ou não da preposição conforme o sentido. Vocês gostam de usar muito a palavrinha visar na PI de vocês, para poder demonstrar qual que é a função daquela ação ali que vocês estão aplicando. Sempre que vocês usarem a palavrinha visar, essa palavrinha ela precisa ter crase, ou ela vai ter o macho da crase, que é a palavrinha ao. Por que ela tem essa necessidade da crase? Porque o visar, no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, pede preposição. O que vai me mostrar que eu tenho uma preposição ali? A crase, tá? E é por isso que hoje, depois que a gente falar um pouquinho sobre o tema, nós vamos entrar no caso das crases, porque a crase, ela é base para vocês desenvolverem uma boa concordância, seja nominal ou verbal, e uma boa regência, seja nominal ou verbal, no processo de escrita de vocês. Ou simplesmente para ajudar na parte da interpretação de texto, ou para fazer questões gramaticais, ok? Enquanto a gente estiver debatendo o tema, deixa eu ver aqui, Gabriel Wesley, Gleice, dá umas dicas de aulas de autoria também, se tiver como. Gabriel, tá. Vou falar da autoria enquanto eu vou falando a questão do tema, tá bom? Porque aí eu já mato duas funções de uma vez só, ok? Então, olha só. O tema desta semana só um pequeno parêntese aqui, tá? Eu vou deixar aberto por enquanto os comentários, porque à medida em que eu for aplicando tese, a gente for explorando o tema, eu quero a participação de vocês, que vocês disponibilizem as informações que vocês têm acerca desse tema, para poder não só ajudar vocês a entenderem o que é o processo de autoria, de argumentação e desenvolvimento de texto, como também para vocês ajudarem os colegas a ter uma formação de repertório, tá? O tema, ele vem a uma frase, uma afirmativa,
e começa com a palavrinha empreendedorismo. E ele é basicamente para vocês dizerem por que o empreendedorismo ainda é muito difícil de ser trabalhado e aplicado na sociedade brasileira hoje. Lembrem que primeiro passo que eu falei para vocês, independente de vocês utilizarem projetos ou não, independente de você pegar um projeto que o professor te passou, ou você criar o seu projeto de redação, ou você pegar uma redação 1000, destacar as partes que podem ser repetidas, pega tipo umas 2, 3 ali, monta o Frankenstein e elabora seu projeto de texto. Independente de você ter o seu projetinho de texto pronto ou não, você é obrigado a aprender a desmembrar um tema, você é obrigado a entender o que está sendo pedido ali, porque senão você não vai conseguir nem aplicar aquele projeto de texto à sua escrita. Aí vai te dar um lapso, vai te dar um branco, você vai começar a surtar, sua boquinha vai espumar, você vai ter um ataque cardíaco no meio da prova e não vai conseguir fazer nenhum nem outro, tá? Então, para ter serenidade, até para poder usar o projeto de texto, precisa saber desenvolver o tema, precisa saber identificar o que está sendo pedido ali, tá? Tanto pode trabalhar com temas mais diretos, desafios, consequências, como em frases afirmativas igual o tema dessa semana. E aí, se a gente for pensar no tema e tirar as palavrinhas-chave ali, o que aquelas palavras-chave estão pedindo? Elas estão pedindo para vocês trabalharem com os sinônimos, né? Lá tem empreendedorismo no Brasil, uma realidade ainda precária. O que é precária? Tem 2 palavras-chave. Primeiro, empreendedorismo. Segundo, precário, tá? O que quer dizer precário ali no meu tema? Quais são os sinônimos que eu trago, as setas que eu vou puxar daquele tema ali? Eu tenho como sinônimo dificuldade. Eu tenho como sinônimos aplicação complexa. Eu posso tirar percalços. Eu posso tirar tribulações. Eu posso tirar dificuldades. Então, esses sinônimos, eles me levam a caminhar, a entender que a minha tese é entender, compreender por que empreender no Brasil é um problema. Então, eu vou trabalhar com uma estrutura de texto problema, tá? Eu vou transformar aquele tema em um problema. De maneira simples, o que eu preciso falar? Eu tenho que falar no meu tema, eu tenho que abordar na minha redação quais são as dificuldades que os brasileiros têm em empreender hoje, tá? Vamos entender a segunda palavra, que é a que manda no meu tema, que é empreender. Hoje se fala muito, principalmente no Instagram, sobre empreendedorismo, sobre marketing pessoal. O que essas 2 coisas têm a ver? Qual que é a relação de uma para com a outra? O que é empreender hoje? Empreender é você iniciar o seu negócio do zero, né? Deixar de ser empregado, deixar de trabalhar para os outros e começar a trabalhar para si mesmo. Por exemplo, suponhamos, né, que, tipo, de repente a Glaze fica aí super badaladinha nas redações, né, tipo, nossa, Glaze, professora nota 10, inspiração, não sei o que, não sei o que, não sei o que, choveu de aluno. O que a Glaze faz? A Glaze vira pro Ricardo e fala, olha, vamos cancelar minha carteira, vamos cancelar meu contrato, porque hoje eu sou uma empreendedora, hoje eu vou abrir o meu negócio, eu vou começar do zero, eu vou trabalhar para mim. Então, eu vou, sei lá, montar minha salinha de redação, vou montar meu curso online de correção, vou abrir um colégio, vou abrir um cursinho. Isso é empreender, tá? Então, existem N maneiras de empreender no Brasil. A gente tem vários tipos de empreendedores. Hoje, falando de uma realidade que a gente vive neste século, principalmente no ano de 2020, tá? Vocês devem ter observado que a gente tem um monte de Instagram que trabalha com marketing pessoal e ao mesmo tempo a gente recebe uma chuva de mensagens dizendo que nas crises surgem os grandes empreendedores. O que isso quer dizer e o que tem relação com o nosso tema de redação?
É até uma das dicas que eu coloquei pra vocês de repertório sociocultural, é o filme A Procura da Felicidade, ou A Busca da Felicidade, né? A gente tem essas duas traduções. Esse é um filme do Will Smith, de 2016. Eu acho que todo mundo deve conhecer. Quem não assistiu o filme deve pelo menos ter visto frases icônicas do filme, imagens icônicas, né? Que é a narrativa de uma história real, de um pai com o filho. E o pai, ele, tipo, passa por muitas dificuldades para poder conseguir criar o filho, né? E à medida que ele vai conseguindo superar essas dificuldades, ele sempre vai deixando uma lição de vida ali para a criança. Então, tipo, olha, não desiste, seja resiliente, seja persistente. E essa última frase, né, que eu falei com vocês, que é das tribulações, das grandes dificuldades que os vencedores surgem. Frase clichê, vocês não podem usar isso na redação, tá bom? Só para vocês entenderem aqui o ponto X da questão. Gente, eu tô falando muito... já não precisa não, ó. A Maria Clara já mandou aqui, pediu pra eu poder dar uma respirada, que eu tô acelerada demais. Ok, obrigado, Maria. Vão chamando a minha atenção, tá? Eu realmente tô acelerada hoje. Ludmila, o filme se chama A Busca da Felicidade, ou A Procura da Felicidade. Na capa dele tem o Will Smith literalmente de mãos dadas com o filho dele. Quem faz o filme junto com o Will Smith é aquele filho mais novo dele lá. E aí, lá no filme, é café, Maria. Muito café que eu tomei. No filme, o Will Smith, né, ele vai passando por um monte de situações, problemas. E assim, tipo, tem uma hora que ele quase é despejado, aí ele precisa sair correndo pagar uma conta. E o filho dele começa a notar aquelas dificuldades que ele tá passando, aquele desespero. Aí tem uma hora que, tipo, chega um cobrador na porta da casa dele, né, e fala, ou você paga a escola do seu filho, ou você não tem direito mais. E aí ele não tinha quem olhasse o filho, o menino tinha que ficar o dia inteiro na escola. E ele começa a ter N embates. Mas por que esse filme tem relação com o empreendedorismo? Porque a maioria dos empreendedores, principalmente os empreendedores brasileiros, eles surgem no momento de caos. No momento que nós estamos vivendo agora, por exemplo. Todas as pessoas que de repente tiveram que iniciar um novo negócio para manter a sua subsistência, ou pessoas que, costureiros, por exemplo, né? Igual eu falei com vocês, aqui em Formiga as fábricas de costura estão fechadas. As pessoas que tinham máquina de costura em casa, elas começaram a costurar e trabalhar por conta própria. Então, nós temos dois perfis de pessoas aqui. Nós temos as que estão costurando máscaras. E aí, a gente já viu que tem uma leva de máscaras diferentes em todos os formatos, em todos os estilos e estampas no mercado hoje. De vários preços, inclusive. E nós temos também das pessoas que começaram a produzir roupas por conta própria e vender. A gente tem até a história de uma mulher aqui em Formiga. Ela é dona de uma loja de roupa de bebê, considerada uma das lojas mais baratas aqui. E a história dela é que a filha dela nasceu muito pequenininha, né? Ela não achava roupa para comprar, quando achava era um absurdo. Como ela sabia costurar, ela começou a fazer as roupas para a filha dela. E quando ela viu, ela já estava fazendo roupas para vender. E quando ela viu, ela já estava com a própria linha dela, marca de roupas infantis, e com a loja dela. Esse é um exemplo de empreendedorismo, tá? Então, o empreendedor, teoricamente, e se vocês fizerem uma busca na internet, a gente vai entender que ele surge no momento de caos. Ou quando você tem um talento, você faz alguma coisa bem feita, pega aquilo ali e transforma em sua fonte de renda. A Bianca, né, por exemplo, lá de Samonte, ela trabalha vendendo lanches e marmitas fit. Então, ela é uma empreendedora. Ela
pegou aquela facilidade que ela tinha em cozinhar, né, esse estilo de culinária, e começou a vender. E ali, a partir desse momento, quando ela decide, ela tem uma série de burocracias a cumprir. E quando a gente fala dessa série de burocracias, nós entramos na primeira tese que pode ser trabalhada dentro do texto, tá? Por quê? A gente sabe, né, vocês têm ciência de que depois de ser um dos países que mais cobram impostos no mundo, o Brasil é conhecido como um dos países mais difíceis para você começar a empreender, para abrir o seu próprio negócio. Justamente por causa dessa burocracia que existe para você ter o seu negócio, para você conseguir um alvará, uma licença, né? E também pela carga que você precisa investir. Então, além do investimento inicial para você montar o seu negócio, vou voltar no meu exemplo. O exemplo do Will. Beleza, vou construir a minha salinha, vou abrir, eu preciso investir. Aí a gente tem que investir em quadro, em ar-condicionado, né? Na ventilação, cadeiras, tem o material para ser impresso. Então, a gente começa a trabalhar esse investimento. Isso já é um gasto, já é um leque alto de dinheiro a ser injetado, e além disso você ainda precisa trabalhar com a questão burocrática que o Estado, com letra maiúscula, porque nós estamos falando de país, te exige. Bianca, no caso das empresas que teve que começar a vender as coisas pela internet por causa dessa pandemia, sim, Bianca, sim, é um exemplo de empreendedorismo. Por quê? Várias lojas fecharam. Se a gente for pensar, o comerciante que não quis ir para a internet, que ficou só, tipo, não, meu negócio é físico e pronto, ele vai ter um prejuízo maior do que o carinha que foi para a internet. E provavelmente aquela pessoa que foi para a internet, ela arrumou uma nova maneira de empreender. A gente sabe que a internet te dá uma visualidade para vender seu produto muito grande e você não tem que gastar nesse processo burocrático que eu tô falando aqui, que é o primeiro impedimento, a primeira dificuldade de ser empreendedor no Brasil. Quando você parte para a internet, você não tem tantos processos burocráticos. Então, não tem que pagar um aluguel caríssimo, não tem que injetar numa quantidade X de funcionários, os tributos que o governo te cobra são menores, porque você pode ter um estoque na sua casa, então não vai ter necessidade daquele alvará tão rigoroso, entendeu? Então, essa mudança é sim um exemplo de empreendedorismo. Alguns críticos, Bianca, eles falam que os empreendedores que começam do zero, eles têm uma chance maior de quebrar do que aqueles que foram passando por grandes processos de mudança. Por quê? Você precisa se adaptar ao mercado. E como o Brasil é um país que vive em crise, olha para vocês verem, a gente estava numa crise econômica, aí veio uma crise política no processo das eleições. Aí a gente entrou numa crise mista, que a gente não sabia se era só política, se era econômica, era um trem doido. Aí vem a crise sanitária, a gente começa a viver a crise do corona, e em cima do corona vem o quê? Uma crise política. Em cima dessa crise política pode vir o quê? Uma crise econômica. Então, se a gente for, pensar, a gente pode conduzir o nosso pensamento para uma lógica que o Brasil é um país que vive crise em cima de crise, em cima de crise, em cima de crise. Esse ponto, o fato do Brasil ser um país que vivencia muitas crises, pode ser uma possível tese a ser trabalhada na redação também, tá? E aí, como que você vai construir e que você vai abordar essa tese dentro do seu texto? Você vai caminhando com ela até chegar a esse ponto da sua fala, Bianca, de que uma das dificuldades, e um passo que esse empreendedor precisa ter é saber ter um jogo de cintura e se sobressair nas crises que o Brasil aplica. Então, nessa crise que a gente está vivendo agora, que é uma crise sanitária, vamos chamar dessa forma, quem conseguiu sair da venda física e foi para online, teve um grande passo no que a gente chama de empreendedorismo, entendeu?
Ô, gente, eu desacelerei um pouquinho, senão me fala aqui que eu tento dar uma diminuída. Ana, Glaze, qual o meu efeito esperado na PI? Maior liberdade econômica? Olha, Ana, vai depender de como você vai conduzir as suas teses. Você pode tanto trabalhar com uma maior liberdade econômica, como o seu efeito esperado também pode vir a ser em um conhecimento mais amplo, um acréscimo de conhecimento em relação às maneiras de se empreender e sempre conseguir se sobressair nas crises. Essa sua pergunta, Ana, vai nos levar para o terceiro ponto de tese que pode ser trabalhada, que é a ausência de conhecimento do brasileiro sobre a importância de empreender. Se a gente for observar nos países, né, de primeiro mundo, tipo os Estados Unidos, por exemplo, esses países mais ricos, os alunos, eles têm essa noção do que é empreendedorismo, como empreender, como alavancar o seu negócio já na escola, já no ensino médio. E o Brasil não tem isso. Minas, até há uns 8, 9 anos atrás, vamos jogar 10. Há 10 anos atrás, tentou colocar, não sei se vocês pegaram esse período, onde aqui em Minas, os alunos das escolas públicas, eles teriam um sexto horário. E o que seria esse sexto horário? Esse sexto horário seria para poder injetar no aluno maneiras de que, ao sair do terceiro ano do ensino médio, ele conseguisse se adaptar e inserir no mercado de trabalho. Então, a gente tinha várias vertentes para poder trabalhar com esse aluno. Tinha a parte do jornalismo, tinha a parte das artes cênicas, tinha a parte biológicas e nós tínhamos a parte do empreendedorismo. Os alunos que escolhessem, que optassem a ficar por esta parte do empreendedorismo, o sexto horário de aula deles seria dedicado a estudar maneiras e formas de empreender. Seria dedicado para você saber o que precisa ser feito para você pegar aquele seu negócio, aquele seu nicho, na linguagem do empreendedorismo, né? Eles chamam de nicho, você pegar aquele seu nicho e conseguir ter sucesso sobre aquilo que você ia vender. Até quando foi aplicado numa escola teste aqui em Formiga, no Polivalente, teve uma aluna que ela fez um projeto mostrando como que a mãe poderia conseguir entrar no mercado de venda de salgados e doces. E hoje, essa aluna, né, dessa escola, junto com a mãe, elas têm uma mini confeitaria, um mini bifezinho, né? Elas colocaram na prática e isso virou renda da família. Só que, por que foi tirado esse projeto do governo? Por que esse sexto horário foi eliminado das escolas aqui de Minas? Porque a prática, quando a gente fala de Brasil, infelizmente, é muito diferente da teoria. Muito. Então, assim, a gente tem políticas públicas no papel perfeitas, lindas, mas quando a gente vai ver a aplicação na prática, não acontece. Então, o que eles queriam? Que professores que não são da área do empreendedorismo ensinassem o que é empreender. Então, assim, o cara, para poder te ensinar a ser um empreendedor de sucesso, ele precisa saber o que é ser um empreendedor de sucesso. Inclusive, trabalhar com aquilo. Então, eu sou professora de redação, não. Eu não posso simplesmente assumir as aulas de biologia e trabalhar a genética com vocês. É onde a gente encontra o ponto falho. Então, você pode caminhar a sua terceira tese para a questão da ausência de conhecimento sobre o que é empreender. O brasileiro, ele não tem uma educação econômica, não se estuda sobre economia na escola, não se estuda sobre a administração da própria renda e como você vai fazer esse dinheiro crescer. Isso é um problema, isso é uma dificuldade na hora de empreender, porque muitas vezes a pessoa tem uma ideia boa, mas ela não sabe como que ela vai fazer para controlar aquele giro de capital ali. Onde que vai
se aprender esse controle na escola, principalmente no ensino médio, é onde entra essa questão que a Ana falou aqui, né? De talvez ter uma maior liberdade econômica. Não só uma maior liberdade econômica para o empreendedor conseguir empréstimos nos bancos, como também ter, de fato, uma educação financeira, tá? João, nessa redação sobre o empreendedorismo, eu posso focar em falar apenas sobre o empreendedorismo online? Pode, João. Você pode usar o empreendedorismo online como uma vertente. Você pode dizer, inclusive, que hoje uma das vias mais tranquilas, né, talvez mais simples e menos burocrática de conseguir se empreender é através da internet, é usar a internet como palco e como meio de comunicação para isso. Não que será apenas a internet usada, a gente tem outras formas, mas a gente não vai entrar nesse viés, porque senão você sai da esfera de tema empreendedorismo e passa para a esfera de tema marketing digital. E não é isso que nós queremos. Mas sim, você pode focar nessa questão do online. Inclusive dizer que se as pessoas migrarem para esse ponto, será menos burocrático e será menos precário, tá? Inclusive, a questão do empreendedorismo online pode ser até uma proposta de intervenção. E colocar como uma das dificuldades a falta de conhecimento tecnológico, já que muitas pessoas optam em abrir um negócio físico por não saber lidar com a internet. Sim, pode colocar. E aí, João, você pode complementar que o maior problema hoje de você ficar preso somente ao empreendedorismo físico, somente em lojas físicas, é que em momentos de crise, e aí ressalto, o Brasil é um país que está sempre em crise. Em momentos de crise, você não consegue sustentar o seu negócio e aí onde se dá a precariedade ou a dificuldade de permanecer com o seu negócio, a dificuldade de empreender, tá? Lembrando, gente, que aqui nós estamos falando, esse tema, ele vai nos conduzir para os pequenos negócios, tá? Então é aquela pessoa na sua cidade que tem uma loja física de roupas, a gente tá falando das pessoas que trabalham com buffets, tá? A gente não tá falando de grandes empresas, a gente tá falando do microempreendedor ou do pequeno empreendedor, pessoas que têm realmente dificuldade de colocar o negócio em prática. Por quê? Processo burocrático no Brasil, tese 1. Processo burocrático no país, tributos e impostos para você poder manter a sua loja, para você abrir o seu negócio. Tese 2. Ausência de conhecimento sobre como é o empreendedorismo, como você faz para se manter no mercado, tá? E tese 3, que foi o que alguém citou aqui em cima, que seria essas demandas de repente a pessoa não ter um conhecimento tecnológico, não saber como carregar a visão empreendedora para dentro do texto, tá? O que eu posso usar de repertório sociocultural, Glaze? Além das vertentes de projetos prontos. Para quem não gosta de trabalhar com projeto pronto, e quem quer trabalhar com filme, né? Tem o cinema nacional, é igual eu falei para vocês, eu acho que o texto ganha um peso maior quando a gente opta pela parte nacional, tá? Mas isso é um achar meu, da mesma forma que os corretores têm um achar seu. Se você utilizou um cenário internacional de redação, vai te prejudicar? Não, tá? Não vai. Ana, não, você não vai usar 3 parágrafos, tá? Eu tô te dando 3 exemplos de tese. Você vai escolher dentre as 3 qual é mais fácil para você produzir, tá? Só lembrando que todo tema a gente consegue tirar várias teses. A gente consegue pensar em vários problemas a ser trabalhados. Mas o problema que eu tenho que optar a dissertar é o problema que eu tenho conhecimento, ok? Então, se para você é mais tranquilo abordar a questão econômica de que o empreendedor no Brasil ele não consegue ter um crédito para iniciar o seu negócio porque ele está começando do zero, porque ele é pequeno, aí você mantém essa linha, tá?
é até interessante essa pergunta dela, gente, porque não é só porque o seu tema te dá 5 teses, 5 pontos a ser trabalhado, que você tem que trabalhar com os 5, não. Você trabalha sempre com o que é mais tranquilo, o que é mais fácil, tá? Bom, e internet caiu. Quais são as 3 teses, resumidamente? Camille, primeiro, processo burocrático e tributário, tá? Que o Brasil tem. Então, para você iniciar seu negócio, você passa por uma burocracia muito grande. Segundo, a ausência de conhecimento sobre o que é empreender, tá? É você não ter uma noção de como começar o seu negócio, como manter o seu negócio e como superar as crises que o Brasil apresenta para nós todos os dias, porque o brasileiro não tem sossego, é uma crise em cima da outra. E terceiro, seguindo a linha de raciocínio da Ana, a questão do capital, tá? Do dinheiro, do giro econômico, que muitas das vezes os bancos liberam pouco para o empreendedor ou não liberam nada, tá? Seria essa dificuldade financeira de iniciar o próprio negócio, ok? E o João apresentou para nós também uma outra vertente, que é você levar para a questão do empreendedorismo online, tá? O que seria esse empreendedorismo online? As pessoas que não têm uma educação tecnológica, que não sabem utilizar os meios de comunicação que nós temos, as redes sociais, e por esta ausência de conhecimento, optam pelo negócio físico. E aí, em momentos de crise como a que nós estamos vivendo, estas pessoas, elas não conseguem se manter no mercado, tá? Aí elas são obrigadas a fechar o próprio negócio e deixar de empreender. Ana, posso jogar uma tese liberal falando do Estado? Pode, se você trabalhar isso bem, tá? Você consegue jogar para a questão do Estado. Baixo investimento, baixo incentivo, tá? Essa questão de que o Brasil, na teoria, as políticas públicas são lindas e maravilhosas, mas na prática não ajuda quem realmente precisa. Vocês podem, inclusive, citar, quando se fala em questão de educação financeira, em questão da educação para o empreendedorismo, vocês podem usar esse exemplo que eu falei agora, que Minas tentou colocar isso na educação, mas o projeto foi falho. Por quê? Porque não quis, de fato, investir em professores que tinham real conhecimento sobre o empreendedorismo. Então, o que eles faziam? Pegavam professores de outras áreas para poder complementar a carga horária. É óbvio que vai dar merda, gente. Pensou um professor de história que não tem noção de empreendedorismo te ensinando a empreender? Não vai. João Vitor. No Brasil, eles ajudam demais. A Nubank foi alvo dos investidores anjos. E hoje é uma das 10 unicórnios, empresas bilionárias no Brasil. Essa informação que o João Vitor colocou aqui, vocês também podem utilizar ela como exemplo dentro do texto. Porque aí, o que nos leva a crer é que tem uma ajuda, mas não tem conhecimento. Então, eu sei que eu tenho uma ajuda. O João, né? Tipo, igual o João Vitor falou aqui, ó. O Nubank, eles investem. Eu sei que o Nubank vai investir, que ele vai ajudar. Mas se eu não tenho o que o outro João falou, conhecimento tecnológico, se eu não tenho noção de economia, o meu negócio não vai render. Eu vou continuar me mantendo em um empreendedorismo precário, que nos leva a crer que a ponta inicial desse nosso círculo aqui de precariedade do empreendedorismo, a ponta dele, o centro dele, gira em torno da educação, gira em torno da maneira com que o Brasil tem ensinado os brasileiros, da forma como a educação é pautada aqui nas nossas terras. Então, não é que se tem que deixar de prezar o português, a matemática, a geografia, tananã, tananã. Não, não é isso. Mas o Brasil ainda é um país não evoluído, é um país colonial no que se refere à educação financeira.
nós não temos educação financeira. E a educação financeira, ela vai refletir tanto na questão dos altos empréstimos e o fato, tipo, a maioria dos brasileiros ter o nome sujo, ser fichado lá no SPC e Serasa, como do brasileiro não saber iniciar ou sustentar o seu próprio negócio, o seu empreendedorismo, porque ele não tem educação financeira. Existem os meios? Existem os meios. Os meios chegam até nós? Não, os meios não chegam até nós. Onde que está essa falha? No sistema educacional. Por que eu tô falando isso? Porque a escola poderia ser um dos meios, uma das maneiras de ensinar o brasileiro como empreender de uma forma mais tranquila, uma forma que ele vai conseguir superar as dificuldades e tananã, tá? Camille, qual ministério posso usar na EPI? Você tanto pode usar o Ministério da Economia, como você pode citar também a questão do desenvolvimento humano ou simplesmente levar para o Ministério da Educação, tá? Se você abordar essa questão de que uma das formas é ensinar o brasileiro o que é empreendedorismo e quais são as melhores maneiras de se colocar em prática, você pode levar para o Ministério da Educação, tá? E aí, passando para a questão do repertório, né? No cinema nacional, a gente tem o filme de 1999, do Sérgio Rezende, que é Mauá, o Imperador e o Rei, tá? Então, uma dica de filme para vocês, que é História do Barão de Mauá. A gente sabe que ele foi um precursor da industrialização, da evolução aqui nessa parte econômica e financeira no Brasil. Ele foi considerado um dos maiores investidores que a gente tem no país, pelas inovações que ele trouxe. Então, o filme, tá, do Barão de Mauá é um excelente repertório sociocultural, além de outros pontos que ele aborda. E aí, quem não conseguir levar, tipo, tem mais facilidade de levar para um viés de filmes e séries que levar por um viés histórico, como se fosse uma alusão histórica. Aí você tem essa opção de filme para poder ser trabalhada, tá? Tem um documentáriozinho que se chama Conectados Podemos. Esse documentário, ele traz a história de vários brasileiros que tentaram empreender, como que deu errado, como que fez para dar certo e a importância do empreendedorismo para projetos sociais, ou como projetos sociais podem ajudar os brasileiros a empreender. Camille, a partir de agora, nesses últimos meses, a gente pode usar sempre o mesmo projeto? Camille, em relação ao projeto de texto, tá? Você pode utilizar sempre o mesmo projeto de texto, mas você precisa saber o que fazer caso você acredite que o seu projeto não se encaixa dentro daquele tema de redação, tá? Então, o que eu indico? Até conversei com a Ana essa semana, ela veio, falar comigo sobre o projeto. Falei pra ela que eu gosto mais de quando a gente pega a escrita do aluno e separa os pontos na escrita desse aluno que ele mesmo já repete várias vezes, porque aquilo ali é um projeto, e deixar em aberto. Por quê? Se você precisar acrescentar alguma formação por fora, ou fazer alguma alteração rápida ali na hora do Enem, conforme seja o tema, você consegue encaixar. É só você pensar, esse meu projeto eu conseguiria trabalhar ele de maneira tranquila se eu tivesse um tema difícil, ou eu vou precisar de mais alguma alteração. Se não, a gente pode continuar trabalhando com o mesmo projeto, tá? À medida que a gente fizer o curso de corretores também, se tiver alguma novidade, alguma alteração, a gente vai passando para vocês. E se de repente em algum tema eu achar que não me encaixou, que não ficou bom, coloca as janelinhas de comentários e aí você sabe que precisa adaptar, tá? Mas normalmente as adaptações elas vêm mais na forma de você abordar a sua autoria. Bom, o Gabriel me pediu para falar um pouquinho aqui sobre essa questão da autoria. O que seria você demonstrar nesse tema de empreendedorismo dentro do seu projeto de texto, que é um texto autoral? É você pegar essas teses e desenvolver,
as duas teses que você optou, sempre utilizando conectivos que mostrem que aquela escrita é sua. O fato, exemplo, ele consegue desenvolver essa sua autoria também e deixar o texto o mais claro e objetivo possível, tá? Como que eu sei que o meu texto é autoral? Teste rápido para saber se o meu texto é autoral. Eu vou eliminar a introdução, vou eliminar conclusão, vou ler apenas os meus 2 parágrafos de desenvolvimento. Se eu consigo compreender todas as informações que estão ali, todos os meus termos, sem eu precisar voltar na minha introdução, sem eu precisar voltar na minha EPI, sem eu precisar de informação externa, o meu texto é autoral. Se eu consigo pegar só a minha EPI e entender qual é o problema que foi trabalhado e por que esse problema precisa ter uma solução, eu tenho um texto autoral, tá? Então, o texto autoral é um texto que se responde sozinho. Eu não preciso de informação externa. Quando eu falo eu me refiro a todos os leitores do seu texto. Tanto os corretores como eu, como o Will, como seus pais ou como qualquer outra pessoa leiga ou um aluno de 3º ano que vai utilizar a sua redação como base para a produção do texto dele. Por que vocês conseguem elaborar a partir das redações nota 1000 projeto de textos? Porque são textos autorais que vocês conseguem diferenciar partes que podem ser repetidas e partes que não podem ser repetidas porque o cara colocou único e exclusivamente para aquele momento, ok? A autoria não seria mostrar que você tem certeza daquilo que você está falando? Sim, também é ligado você ter certeza daquilo que você está falando. Quando você tem certeza daquilo que você está falando, João, você não precisa buscar tanto recursos fora para poder me mostrar que é verdade, entendeu? Dado o exposto, é possível comprovar que na economia, ponto. Dado o exposto, essa informação pode ser comprovada a partir do filme O Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde o Quaresma deixa de crescer na agricultura simplesmente porque o Estado não ajudava financeiramente. Quando você me fala que, você me apresenta como tese que a ausência de injeção financeira do governo é um problema, é uma precariedade de entender, ao invés de você me dizer com suas palavras, colocar a sua escrita, completar esta sentença a partir da sua produção, você vai lá no repertório sociocultural e coloca mais um repertório ali dentro, coloca mais um dado ali dentro. Quando você fica nesse vai e vem de dados, você joga a sua tese e traz um dado, você não tem um texto autoral, você tem um texto que tem citações externas que comprovam a sua fala, sem você comentar sobre ele, entendeu? Então, se eu não conheço a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu vou ter que dar uma pesquisadazinha por fora para poder entender esse ponto da agricultura. Aí, o que eu tenho? Indícios de autoria, eu tenho quebra na minha autoria, entendeu? Bom, eu citei Policarpo Quaresma aqui. Eu posso utilizar Policarpo Quaresma nesse tema? Posso, tá? Não desta forma, mas de uma maneira melhor elaborada, porque o Policarpo, quando ele vai pra fazenda, lá na segunda parte do livro, e ele resolve que ele vai ser um agricultor, ele percebe que ele não tem incentivo governamental. E ele queria viver da agricultura dele. Ele queria viver do plantio dele. Quando você quer viver do que você produz, você quer pegar aquilo que você produz e transformar na sua renda, você está empreendendo, tá?
Então, ao trabalhar com a segunda parte do livro, ao citar essa questão de que ele vai para o sítio Sossego e não consegue se manter através da sua produção agrícola, você pode jogar esse impasse, essa dificuldade dele, como sendo um dos empecilhos, uma das precariedades que o Brasil apresenta para nós na hora de empreender. Ok? Esse tipo de OAC, eu coloco a OAC e comento? Sim, Isabelle, você joga a OAC e você comenta, você fala sobre ela, tá? Por isso que eu gosto que quando vocês vão utilizar a OAC principal, essa OAC principal venha na introdução, porque aí o comentário sobre ela, a aplicação dela, pode iniciar no segundo parágrafo. Você começa no segundo parágrafo do seu texto. Aí você tem espaço para poder desenvolver melhor a ideia, tá? Mais alguma dúvida, gente, em relação ao tema? Posso passar para a segunda etapa? Ficou mais claro agora o que seria essa precariedade de empreender? E se eu usar 3 OAC? Ó, Camille, o que acontece com a OAC, tá? Lá, seu corretor, ele vai valorizar a que você melhor desenvolveu, a que está mais completa, a que você tentou contextualizar o seu texto. Supondo que de repente você jogue Capitães da Areia nesse texto, e aí não tem nada a ver com o seu tema, e Capitães da Areia é o que está mais contextualizado, você não vai ganhar ponto. Você vai ficar com 160, tá? Porque você só citou, você não desenvolveu, ok? Então, eu aconselho sempre que, se você usou 3 OACs, você desenvolva as 3 OAC. Porque se uma não der certo, a outra segura, a outra garante. Mas, ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado com a quantidade de repertório que você coloca no texto, porque precisa ter a sua fala. Então, o ideal seriam 2, né? Eu não colocaria mais que 2. Grace, se eu colocar o agente somente como governo, tá errado? Errado não tá, mas tá incompleto. Ô Grace, qual setor do governo? Especificamente por qual módulo? Porque quando a gente fala governo, a gente está falando de uma esfera muito ampla. A gente tem os 3 setores, a gente tem o executivo, o legislativo, a gente tem a União, a gente tem os ministérios, né, que estão dentro desse executivo. Então, especificar é sempre melhor. Coloca, o governo por meio do Ministério X. É bom que você já comece até a introduzir o seu modo, tá? Então, não utiliza só o governo. Nesse pode ser que sim, pode ser que não, é melhor a gente optar pelo não, tá? Então, não utiliza somente o governo. Camille, é porque na maioria das redações nota 1000 eles colocam 3, por isso tive essa dúvida. Sim, a maioria tem 3, mas não necessariamente. Por que eles ficaram com 1000? Porque as 3 estão bem desenvolvidas. Não é a quantidade, é a produtividade. Precisa ser produtivo, tá? Você precisa conseguir desenvolver bem, mostrar que tem repertório sociocultural e conseguir aplicar os 3 repertórios socioculturais, tá? Bom, então vamos lá para a crase, tá? O que é a crase, gente? E quando ela ocorre? Eu vou desativar aqui um pouquinho e depois eu ativo novamente, tá? Bom, o que é a crase? A crase é a junção do meu a preposição com o meu a artigo feminino, tá? E aí a gente tem a junção, a fusão desses 2 as com o acento diferencial, que é o acento da crase, ok? Teste rápido para saber se eu tenho crase. Eu já passei para vocês, né? Vocês dizerem se vocês vão utilizar
essa crase antes apenas de palavra no feminino. A gente não tem crase antes de palavra masculina. Se eu tenho um termo masculino e eu preciso usar uma preposição com um artigo, eu vou usar a palavra ao. Então, qual que é o primeiro teste rápido de crase que a gente utiliza, tá? Vamos pegar uma frase simples. Ó, vai dar o tempo aqui para encerrar a primeira parte da live. Eu vou já fechar de uma vez e a gente iniciar a próxima com o teste da crase.